Oi, criançada, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, para a gente ter mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, iniciando um novo mês de abril. Nesse mês, a nossa igreja está com o tema Reavivamento Já. E hoje é um domingo muito especial. Alguém sabe aí me dizer por que é um domingo especial? Isso mesmo, porque hoje é domingo de Páscoa. E para nós cristãos, a festa da Páscoa é uma festa muito importante e muito especial. É uma festa de muita alegria pra gente. E a gente vai aprender hoje por quê, tá bom? Primeiro, eu queria começar a aula perguntando uma coisa para vocês. Alguém aí já foi castigado alguma vez? Já ficou de castigo por algum motivo? Acho que já, né? Pelo menos uma vezinha, acho que alguém aí já ficou. Mas geralmente, quando a gente fica de castigo, é por alguma coisa que a gente fez ou por alguma coisa que a gente devia ter feito e não fez, certo? Mas geralmente, a gente tem culpa. Sim ou não? Sim, né? Mas hoje a gente vai ouvir uma história de uma pessoa que foi castigado sem ter culpa de nada, sem ter feito nada de errado. Alguém aí sabe me dizer de quem que a gente vai falar hoje? Isso mesmo, muito bem, a gente vai falar sobre Jesus, Jesus Cristo, que pagou por todos os nossos pecados sem ter pecado nenhum, porque Jesus era perfeito, Jesus nunca pecou. Mas mesmo assim, a gente vai ver quanta dor o Senhor sofreu por amor a nós. Então vamos começar nessa história? Hoje, a história que a gente vai ouvir está lá no Evangelho de Mateus. A gente vai ouvir a partir do capítulo 26 até o capítulo 28. Tá? Mas antes, eu queria relembrar com vocês uma coisinha que a gente já aprendeu. Vocês se lembram que a gente aprendeu sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, significado da Páscoa? A gente aprendeu que a primeira Páscoa foi quando o povo de Israel foi liberto do Egito, quando Moisés conseguiu que o faraó permitisse que o povo saísse do Egito. Vocês se lembram? Então, a partir daquele momento, o Senhor Deus ordenou que a festa da Páscoa fosse celebrada todos os anos, para que o povo de Israel relembrasse a grande libertação que o Senhor tinha dado a eles. E assim foi feito. Todos os anos naquela época era celebrada a Páscoa. Era uma tradição já do povo de Israel celebrar a Páscoa. E na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele também celebrava a Páscoa. E numa dessas celebrações de Páscoa, o Senhor pediu para os seus amigos, para os discípulos que andavam com ele, preparar tudo para que eles pudessem fazer a ceia da Páscoa. E os discípulos prepararam o lugar certinho, prepararam o vinho, prepararam o pão e eles ceiaram com Jesus. E nessa última refeição que Jesus teve com seus amigos, Jesus falou para eles que o Jesus ia embora, que tinha chegado a hora de acontecer tudo aquilo para que o Senhor veio a esse mundo, que ia acontecer. E os discípulos ficaram preocupados, perguntando: o que será que vai acontecer com Jesus? E Jesus também estava muito preocupado, estava angustiado, porque ele sabia tudo o que ia acontecer. Então, o que ele pediu para os seus amigos? Vamos orar comigo? Porque eu estou preocupado, eu estou angustiado, vocês podem orar comigo? E aí eles foram para um lugar para poder orar. Enquanto Jesus orava, sabe o que os seus amigos fizeram? Acabaram pegando no sono. Jesus chegou, eles estavam dormindo. E Jesus falou assim: ô, pessoal, eu chamei vocês aqui para orar comigo, vamos orar. E Jesus estava muito preocupado, muito angustiado de verdade. E ele orou assim, ó, ao Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E o que Jesus queria dizer com isso? Senhor, se puder, me poupa disso,
Mas se não, eu tô aqui, que seja feita a sua vontade. E sabe por que Jesus não voltou atrás? Jesus não desistiu? Porque ele nos amava. E ele desejava que nós pudéssemos ser libertos e que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. Então, enquanto Jesus orava, chegou vários soldados para prender Jesus. Um dos amigos de Jesus tinha denunciado ele, tinha entregue ele. E Jesus foi preso e levado até o sumo sacerdote. E eles queriam de qualquer maneira encontrar um motivo para condenar Jesus. Mas não existia motivo nenhum, porque Jesus nunca tinha pecado, Jesus nunca tinha errado, Jesus sempre foi obediente, Jesus sempre foi leal, Jesus sempre foi fiel. Não tinha nada que eles pudessem usar para poder condenar Jesus. Mas mesmo assim, como eles estavam muito bravos, querendo se livrar de Jesus, porque Jesus ensinava as pessoas, ensinava o que estava certo, o que não estava certo, e muitas vezes apontavam os erros. Falava assim, olha, isso que você está fazendo não está certo, isso que você está fazendo está errado. E algumas pessoas ficavam muito irritadas com Jesus, porque ninguém gosta, né, de ser chamado a atenção. Então, esses homens queriam arrumar um jeito de tirar Jesus do caminho deles. E aí, eles mandaram Jesus lá para o governador de Roma. O governador interrogou Jesus, não encontrou nada que pudesse, condenar Jesus, que pudesse ser motivo para prender Jesus. Mas mesmo assim, ele fez a vontade do povo. Ele prendeu Jesus, ele condenou Jesus. Existia uma tradição naquela época que era libertar um prisioneiro. E aí, esse homem propôs ao povo que escolhesse um prisioneiro para que pudesse ser liberto. Ele imaginou que eles pudessem escolher Jesus. E assim, Jesus ficaria livre para continuar ensinando, continuar pregando, mas o povo não escolheu a Jesus. O povo escolheu libertar um outro homem. Então Jesus foi preso, foi castigado. A Bíblia fala que ele foi açoitado, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, humilharam Jesus de diversas formas. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Falaram assim, você não diz que você é rei? Então a gente arrumou uma coroa para você. E colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Imagine a dor física que Jesus sofreu. Ele apanhou, colocaram uma coroa que furava sua cabeça. Ele teve que carregar uma cruz super pesada. E ele foi, gente. Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele desistiu. Ele voltou atrás. Em nenhum momento. Todo o tempo ele foi obediente a Deus. Porque essa era a vontade de Deus. A Bíblia fala que o Senhor virou as costas para Jesus, porque a dor que Jesus sofreria seria tão grande que o próprio Deus não conseguiria ver o seu filho sofrendo tudo aquilo, porque a ira de Deus contra o pecado era muito grande e ela recairia toda sobre Jesus. A Bíblia fala que naquele momento houve trevas, ficou tudo escuro, porque a ira de Deus recaiu toda sobre Jesus. Então, Jesus foi, levou a sua cruz, crucificaram Jesus, colocaram pregos nas mãos e nos pés de Jesus e ergueram a cruz. E lá ele ficou. E lá ele sofreu toda aquela dor, toda aquela humilhação. E sabe o que Jesus fez? Mesmo naquele momento, sentindo tantas dores, tanta vergonha que Jesus estava sentindo ali por tudo aquilo que estavam fazendo com ele, sabe o que Jesus fez? Ainda naquele momento, ele amou aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo com ele. Porque ele orou a Deus e ainda falou assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo com ele. Dá para imaginar o tamanho do amor que Jesus sentia por nós, por todos nós, para poder aceitar, porque ele não precisava.
Jesus nunca pecou, Jesus nunca desobedeceu, Jesus nunca fez nada de errado. E mesmo assim o peso do pecado de toda a humanidade recaiu sobre ele. A Bíblia fala que nós fomos justificados por Jesus. E vocês sabem o que é justificação? Então, eu vou chamar uma pessoa aqui para a gente fazer uma representação, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Vou chamar uma ajudante, tá bom? Só um minutinho. Vem, ajudante. Essa aqui vai ser minha ajudante hoje, a Ana Clara. A gente vai fazer uma representação rapidinha para vocês entenderem o que é justificação. É como se a gente tivesse aqui, ó, nós que somos pecadores, que deveríamos sofrer todo o castigo pelo nosso pecado. É como se a gente estivesse aqui, ó, e Jesus nos abraçasse. E toda a ira de Deus, todo o peso do pecado caísse sobre as costas dele, ao invés de cair sobre nós. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele justificou, ele nos justificou. O peso do pecado, o castigo que era para vir sobre as nossas vidas, recaiu todo sobre ele. Muito obrigada pela sua participação, viu, Ana Clara? Depois de tudo isso, depois que Jesus foi crucificado, ele morreu. E aí, os seus amigos pediram a permissão para que pudessem enterrar o corpo de Jesus, para que pudessem preparar o corpo dele e colocar num sepulcro. Mas Jesus havia falado que ele iria morrer e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, o que os guardas pensaram? Para que os amigos dele não vão lá no túmulo, tire o corpo de lá para fingir que ele ressuscitou, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma pedra bem pesada na entrada do sepulcro, que aí ninguém vai conseguir tirar, para fingir que ele ressuscitou. E assim eles fizeram. Colocaram Jesus lá no sepulcro, colocaram uma pedra bem grande, bem pesada, para que ninguém pudesse tirar. E no domingo, que seria o terceiro dia, algumas mulheres que eram amigas de Jesus, que seguiam Jesus quando ele estava vivo, foram lá para ver o sepulcro de Jesus, para visitar o túmulo de Jesus. E quando elas chegaram lá, elas ficaram surpresas, porque a pedra do sepulcro estava arrastada, todos os panos que encobriam o corpo do Senhor estavam dobrados em cima da pedra e ele não estava lá. E aí, um homem perguntou assim para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E aí, elas reconheceram que aquele era Jesus. E aí, elas foram contar para os amigos deles que Jesus tinha ressuscitado. E alguns dos amigos de Jesus não acreditaram que ele tinha ressuscitado, não. Duvidaram. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu para eles e mostrou a marca dos pregos nas mãos e nos pés, mostrando que era ele mesmo e que ele tinha morrido, mas que ele tinha ressuscitado e que hoje ele está vivo. E por isso que a festa da Páscoa é uma festa tão especial e importante para a gente, porque através do sacrifício de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. O nosso relacionamento com Deus, que tinha sido quebrado, que tinha sido cortado pelo pecado, pode ser restaurado através do sacrifício de Jesus. Por isso que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, porque ele foi sacrificado, ele não tinha pecado, ele nunca tinha errado, ele nunca tinha feito nada que pudesse justificar o castigo que ele recebeu. Mas através do sacrifício dele, eu e vocês podemos receber a salvação de Jesus, a salvação. E nós poderemos um dia viver com Jesus lá no céu. Não é uma história linda, gente? Super especial? Eu me emociono toda vez que eu ouço essa história, toda vez que eu relembro o sacrifício de Jesus.
porque eu me sinto especial e amada por Deus. Porque apesar de ser pecadora, apesar de fazer tantas coisas muitas vezes que desagradam a Deus, Jesus me amou primeiro e se entregou por mim na cruz do Calvário. A Bíblia fala também que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, nesse momento que a gente está passando, onde muitas pessoas se encontram doentes, se encontram nos hospitais, a gente tem que lembrar disso também, que Jesus levou sobre si tudo, todos os nossos pecados, todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então, que a gente possa orar por essas pessoas, que a gente possa orar pela cura dessas pessoas. E uma coisa muito importante também que eu queria falar para vocês na aula de hoje, para que a gente não se distraia com tantas coisas muitas vezes que acontecem nessas datas, né? A gente muitas vezes se preocupa com o chocolate que a gente vai ganhar, qual que eu quero, o que vem com surpresa, o que não vem com surpresa, o que é branco, o que é preto. A gente se preocupa tanto com essas coisas e às vezes a gente esquece do verdadeiro significado da Páscoa. Então, que nós não nos esqueçamos e que a gente possa relembrar também as outras pessoas, que a gente possa falar, pessoal, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Cristo, é o sacrifício de Jesus, que através desse sacrifício nós pudemos ser libertos, curados, sarados e restaurados. Tá bom? Combinado? Então a gente vai falar para as pessoas o que realmente significa a Páscoa, tá bom? O que é essa festa e o que a gente comemora. Combinado? Posso contar com vocês? Para finalizar essa aula, eu vou chamar a Ana Clara aqui de novo para me ajudar. A gente vai falar um versículo para vocês e depois a gente vai finalizar com a oração, tá bom? Pode vir, Ana Clara. A gente ensaiou, a gente memorizou um versículo para falar para vocês, tá? Porque a gente falou tanto do sacrifício de Jesus, sobre o amor de Deus por nós, então a gente vai falar um versículo que fala desse amor imenso que Deus tem por todos nós, tá bom? Vamos lá? Aonde que tá o versículo, Clarinha? Tá lá em João, no capítulo 3, no versículo 16. Então vamos falar? Uhum. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar então para finalizar nossa aula? Fecha os olhinhos aí em casa, fecha o olhinho na Clara e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo na tua presença, te agradecemos por tudo que aprendemos nesse dia, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ajudar a nunca esquecer do teu sacrifício, Senhor amado. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Nós agradecemos a Ti pelo Teu sacrifício, Senhor amado, e que nós possamos ser testemunhas Tuas, Senhor Deus, nesse mundo, que nós possamos falar desse amor tão grande que o Senhor tem por todos nós, Pai. Nós viemos também te pedir, Senhor, que abençoe cada criança, Pai, que derrame da Tua cura sobre todos aqueles que estão adoentados, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais. Nós cremos que o Senhor é um Deus de cura, de milagre e de restauração, Pai. Então que o Senhor venha, Pai amado, em nome de Jesus, derramar da Tua cura, Senhor, sobre o Teu povo. Que o Senhor abençoe cada criança, cada família e que cada vez mais nós possamos aprender de Ti e da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, criançada. Deus abençoe, fique com Deus. Uma feliz Páscoa para vocês e até a próxima aula. Tchau!